Perguntas decisivas. Continuação do capítulo 6, parte 2. Pergunta: o espírito habitante pode ser visível aos outros como é o espírito derramado? Resposta: quando você crê no Senhor, você recebe o espírito habitante. Isso você sabe, embora seja desconhecido para as outras pessoas. O Espírito Santo habitando em nós é a obra de Deus. Ele não pode ser visto pelos homens, mas quando o Espírito Santo desce sobre o homem, as pessoas podem prontamente ver as manifestações disso. Pergunta: Atos, capítulo 8, menciona o Espírito Santo habitando nos homens? Resposta: não. O texto apenas faz referência ao Espírito Santo vindo sobre os homens. Pergunta: Atos, capítulo 19, registra os 12 santos em Éfeso. E registra que haviam recebido o batismo de João, mas nunca tinham ouvido falar da vinda do Espírito Santo. Quando Paulo chegou lá, perguntou-lhes se eles haviam recebido o Espírito Santo quando creram. Eles responderam: não, nem sequer ouvimos se o Espírito Santo foi dado. Versículo 2. Eles pereceriam em sua condição atual? Resposta: provavelmente alguns estudantes de teologia poderiam responder: eles irão perecer, pois ainda não tinham ouvido falar sobre o Espírito Santo, nem o tinham recebido. Portanto, naquele momento deveriam ser considerados entre os perdidos. Mas eu digo, eles estavam salvos e não teriam perecido. Você poderia perguntar então, como poderiam ser salvos sem ter o Espírito Santo? Bem, sabemos que eles já tinham fé. Paulo apenas lhes indicou que o batismo de João, que haviam recebido anteriormente, era inadequado, porque era apenas o batismo de arrependimento, dizendo João ao povo que devessem crer naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus, como está no versículo 4. Foi por isso que não haviam recebido o Espírito Santo, e não porque não tivessem crido em Jesus. De fato, Paulo nem sequer levantou a questão da fé no Senhor Jesus com eles. Paulo não pergunta se eles tinham crido no Senhor Jesus. Não. O que faltava a esses efésios era o derramamento do Espírito, não a habitação do Espírito, conforme está em Romanos 8. Além disso, o registro de Atos considera esses 12 como discípulos. Veja na parte B do versículo 1. Naqueles dias, crentes eram chamados de discípulos, e discípulos eram crentes. Esse foi o padrão de Atos. Veja lá, confira em Atos, capítulo 11, versículo 26, na parte C. Tais eram pessoas salvas. Portanto, o que faltava a esses 12 em Éfeso era a vinda do Espírito Santo sobre eles. Não lhes faltava o Espírito Santo habitando neles. Deixe-me ilustrar desta forma. Várias décadas atrás, você e eu cremos no Senhor, e assim recebemos o Espírito Santo para habitar em nós. Mais tarde, viemos a conhecer e experimentar línguas e profecias, por exemplo. Logo, o derramamento do Espírito Santo. A habitação do Espírito Santo não necessita do falar em línguas, profecias ou outros dons como evidência. Não. Não se pode dizer pelo fato de que eu não tenho essas evidências do derramamento do Espírito Santo que eu não tenha o Espírito Santo. Pelo contrário, o Espírito Santo tem habitado em nós no mesmo instante que cremos, e nesse instante recebemos o Senhor Jesus. Pergunta: qual a importância de se distinguir entre as obras interior e exterior do Espírito Santo? Resposta: por um lado, pessoas com o espírito interior, que ainda carecem do espírito exterior, não podem ser facilmente reconhecidas, é verdade.
Mas, por outro lado, pessoas com espírito exterior que carecem de algo da operação interior do Espírito Santo podem ser rapidamente enganadas. Esta última categoria de pessoas pode cair em vanglória, por exemplo, acerca da sua capacidade de ganhar muitas almas, de executar dons e até mesmo vangloriando-se do número de almas que salvaram, contabilizando essas almas e alegando que não precisam receber conselhos de mais ninguém. Tais palavras orgulhosas saem da boca de quem recebeu a efusão do Espírito Santo, mas que carece muito de uma obra mais profunda do Espírito Santo habitante, aquela obra interior. Por esta razão, devemos dar mais atenção à obra interior do Espírito Santo do que à obra exterior. Apêndice a diferença entre regeneração e enchimento. Nota de rodapé. Nota do tradutor em português. Vale ressaltar que o enchimento mencionado nesta seção por Watmani não se refere ao derramamento do Espírito, mas ao crescimento da vida interior por meio do Espírito habitante. Número 1. A regeneração refere-se à salvação inicial, enquanto o enchimento refere-se à vitória posterior à regeneração inicial. Número 2. A regeneração está associada à vida, ao passo que o enchimento está associado ao viver. Número 3. A regeneração está ligada à justificação, enquanto o enchimento está ligado à santificação. Número 4. A regeneração dá ao crente em Cristo uma nova vida, distinta da antiga vida em Adão, ao passo que o enchimento proporciona o aumento dessa vida por meio de repetidos enchimentos do Espírito Santo no crente. Número 5. A regeneração no crente é obra do Espírito Santo baseado na morte substitutiva de Jesus na cruz, enquanto o enchimento é o preenchimento do Espírito Santo no espírito humano para implementar ou operar no crente todos os significados da cruz. Número 6. A regeneração fala do início da vida, ao passo que o enchimento fala do amadurecimento desta vida.